No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. Semana trágica, recheada de fatos, inclusive dos gestos obscenos dos assessores do presidente Lula, passado em rede nacional, no Jornal da Globo, né? Aqueles gestos que vocês viram pela televisão, viram pela internet, viram televisão no horário nobre, né? Que nem pode ser repetido nesse horário em respeito aos telespectadores, né? Mas do que se tratava? Se tratava exatamente da preocupação dos assessores do presidente em livrar a cara do governo de responsabilidade com o acidente com um avião da TAM em Congonhas, São Paulo. Então, o governo ficou calado durante 3 dias, somente na noite de sexta-feira que o presidente se manifestou. E como o peso estava sobre o governo federal, por questões óbvias, né? Porque há menos de 10 meses atrás, o acidente com o avião da Gol, inclusive onde não funcionou os equipamentos do Sindacta, falha, provavelmente, humana, mas também falha humana dos controladores de voo. E a partir daquele acidente, o Brasil vive um verdadeiro caos aéreo. E esse caos é respondido pelas autoridades, pelo ministro Manteiga, como sendo uma coisa maravilhosa, porque a economia cresceu. Porque cresceu 3%. Imagine se crescesse um pouquinho mais. Pela a frase debochada do relaxa e goza da ministra do Turismo, Marta Suplicy, ou Suplicy, melhor dizendo, e ainda agora com esses gestos obscenos dos assessores do Lula, inclusive o assessor para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, que foi presidente do PT, e que, depois de flagrado com essa cena sendo exibida no Jornal da Globo, dá uma entrevista dizendo que se tratou de uma cena privada e que ele não faria isso em público e fez apenas numa situação reservada. Isso expressa muito bem o lulismo, expressa muito bem o petismo. Uma coisa é aquilo que eles, maquiadinhos, preparadinhos, né, dirigido pelo marqueteiro, fala na televisão. Outra coisa é o partido, é a organização de verdade. De verdade é aquilo, né? Todos nós ficamos sabendo dos mensalões, né, a concessão de mensalão a deputados e senadores. É o apoio ao senador boiadeiro Renan Calheiros, né? É aqueles montes de dinheiro que foram apreendidos, né? Aqueles montes apreendidos, aquelas malas, dinheiro na cueca. Isso é o partido do lulismo real. O que é apresentado nos horários eleitorais, nos pronunciamentos formais do presidente, no site do partido, aquilo é uma coisa. Então, eles demonstraram, inclusive, essa fala do Marco Aurélio Garcia, que não é um peixe pequeno, aliás, é um peixe graúdo, é um tubarão do partido, que presidiu o partido, secretário para Assuntos Internacionais da Presidência da República, que são atitudes que ele faz na vida privada, mas que ele não faria, ou seja, atos privados, não era vida privada, porque ele estava no Palácio do Planalto, né? Ele estava no Palácio do Presidente, trabalhando. Ele e o seu assessor de imprensa tomaram aquela atitude quando viram a divulgação no Jornal Nacional da Rede Globo que o avião tinha também um problema mecânico. Pois é, né? É isso que eles são. Mas para acabar de entortar o negócio, o governo federal homenageou nesta sexta-feira 4 diretores da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil,
que deveria cuidar do transporte aéreo. Aliás, o governo federal tem 3 instituições. Tem a Aeronáutica, tem a Infraero e tem a ANAC. As 3 não deram conta de fazer com que o tráfego aéreo no Brasil, um país desse tamanho, né, com dimensões continentais, possa fluir conforme a necessidade, a demanda dos usuários, né? E ainda por cima homenageou com a medalha Santos Dumont os seguintes cidadãos, né? Todos da ANAC: Milton Zuanazzi, Denise de Abreu, Leur Lomantro e ainda um tal de Joseph Bará, pelos bons serviços prestados à nação brasileira. Mas, avançando um pouquinho, é importante observar que toda a infraestrutura brasileira está estrangulada. E olha que já estamos aí no 5º ano do governo Lula, né, com toda a sua arrogância, com toda a sua forma de tentar mostrar que nunca antes neste país as coisas foram assim, né, que sempre fizeram errado e eles estavam fazendo certo. O Brasil está com a infraestrutura estrangulada, as estradas estranguladas, os portos também estrangulados e todo o setor aeroportuário na mesma condição, né? Então, não tem aeroportos suficiente para a demanda. Ou seja, a demanda virou um problema, né? Aumentar a procura por passagens aéreas se tornou um problema, ao invés de ser a solução, inclusive para o próprio Estado, que arrecada em função disso. E ainda esbarra no dogma que o lulismo e o petismo têm: não pode privatizar, né? Por quê? Porque passaram todo o tempo de oposição combatendo o processo de privatização e de terceirização. Agora estão aí, não conseguem sequer dar respostas às questões imediatas. E aí reclamam quando o presidente vai ao Maracanã e recebe uma sonora, uma ruidosa vaia. Esqueceu o presidente e os seus assessores que lá no Maracanã não estavam nem os cavalcantes e nem os cavalgados, nem os bolsistas do Bolsa Família e nem os bolsistas do BNDES. Portanto, as pessoas livres vaiaram e fizeram muito bem, e tanto que o Lula está fugindo de aparecer em público. Temos esgotado, a programação fica por aqui. Até a próxima edição.